quando a gente vai abordar o paciente que tem uma queixa sexual, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é se essa queda de desejo, ele pode ser primário ou ele pode ser secundário. Se essa mulher, ela já tinha o desejo sexual primário, eu tenho que pensar que ela tem uma outra causa que esteja associada com isso. Não necessariamente o tratamento oncológico foi desencadeador dessa queda de desejo, ele sempre existiu. Eu tenho uma paciente em hormonoterapia por câncer de mama. E aí toda consulta ela falava, Gisele, eu vou tirar esse remédio. Esse remédio acabou com a minha vida, eu não aguento mais esse remédio. Sempre pela questão sexual. E não transo, acabou a minha vida. E aí eu falei assim, mas você tem desejo sexual? Não, não tem. Mas quando passa assim na rua, quando você vê uma pessoa assim, tem alguma coisa que te desperta? Ah, muito. E não é só a questão do remédio. Às vezes é o contexto que o paciente está inserido. O tema do podcast de hoje é quente. Quem disse que para falar de câncer a gente precisa só se resumir a tratamento oncológico, a quimioterapia, a imuno? Tem tanto tema importante relacionado ao universo oncológico. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sexualidade. Os pacientes acabam o tratamento e voltam à vida e você fala, segue a vida, mas segue a vida como? Será que a sexualidade não importa? A gente precisa colocar um pouco de luz nesse tema para mostrar para a mulherada e para os homens também que esse tema é muito importante e ainda tem muito o que aproveitar ao longo da vida. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar de Câncer, sim. Tema quente, com gente boa, imperdível. Tem que ficar até o final. Só esse o recado hoje para começar, né? Bem-vinda, Rogéria Werneck, doutora Rogéria Werneck, médica, ginecologista obstetra. Trabalha lá no Hospital das Clínicas da UFMG, tem um ambulatório específico para pacientes para falar sobre esse tema. Ou seja, riquíssima conversa hoje. Obrigada por ter vindo falar conosco. Ah, gente, eu que agradeço, viu? É um prazer quase sexual com vocês é isso aí. hoje. Tá? É muito importante, né, Rogéria? A gente fica falando de tratamento oncológico e muitas vezes a gente fala, né, assim, olha, acabou o seu tratamento, parabéns, que coisa maravilhosa, tá curada. Pode voltar à vida normal daqui para frente. E como que é a vida normal depois de ter sofrido tantas mudanças, né, ao longo desse tratamento, principalmente não, mas também essa influência sexual, que a gente sabe que vários tratamentos interferem na questão sexual feminina e masculina. Muitas vezes ela vai ter que ressignificar o novo normal para ela, né, Grazi? Essa que é a questão. Eu trabalho lá no ambulatório de sexologia da UFMG, da universidade. Então, só para as pessoas conhecerem um pouco o serviço, que às vezes acha que nem conhece o ambulatório. Esse ambulatório foi criado pela professora Fabienne Vale, já há alguns anos. Fechou com a pandemia, mas retornamos após pandemia. Então, ele funciona todas as quartas-feiras pela manhã. E é um serviço que é, inclusive, disponibilizado para a rede pública, para a Prefeitura de BH. Legal. Então, as pessoas que têm acesso aos serviços de saúde, nas unidades básicas de saúde, elas podem pedir para o médico, se elas tiverem alguma dificuldade, principalmente quaisquer sejam elas, né, oncológicas ou não. Ela pode pedir para o médico da família referenciar lá para o serviço da UFMG que a gente faz o atendimento. Temos alguns públicos que são mais frequentes. Então, as pacientes que têm diagnóstico de endometriose, essas pacientes têm muita repercussão sexual. E as pacientes sobreviventes de câncer também. O serviço de oncologia da UFMG também referencia muitas pacientes para a gente, porque passou o tratamento. E aí eu tenho, como eu disse no começo, ressignificar a vida. E isso inclui também a parte sexual. Rogéria, como? Vamos explicar. Quem pegou esse caminho aqui e falou, tá, às vezes estou no meio do tratamento, estou concluindo, às vezes não tive oportunidade de conversar com o meu médico sobre isso, porque no turbilhão de informações, do diagnóstico, do tratamento, se eu vou curar, se eu não vou curar. Como é que os tratamentos de forma assim, mais ou menos generalizada, porque é óbvio que cada caso vai ter uma repercussão. Sim. Como é que os tratamentos podem impactar essa saúde sexual das mulheres? Vamos considerar aqui o universo feminino agora. Sim. Quando eu falo de tratamento oncológico, vou separar o tratamento oncológico. Ele de causa ginecológica e os de causa não ginecológica. Os de causa ginecológica, geralmente eles incluem tratamentos
que necessitam de cirurgias do trato genital feminino. E é muito frequente serem associados com tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos. Então, isso afeta diretamente a produção de hormônios femininos, né? A excisão, a remoção de órgãos genitais também, isso afeta o feminino da mulher. E os cânceres não ginecológicos, dependendo do quimioterápico, eles também podem ter uma ação direta na gônada dessas mulheres. Então, além da questão de eu ter um diagnóstico oncológico, isso pesa no íntimo do ser humano, quaisquer que seja ele, né? Também há uma ação direta do tratamento dentro, principalmente dos hormônios esteroidais, ou então da anatomia, quando é necessário para poder fazer o tratamento oncológico desse paciente. São dois impactos, né? O impacto emocional é fortíssimo, né? Você está tratando um câncer, a cabeça está lá longe, às vezes tem depressão também, que a gente sabe que influencia, né, no aspecto sexual. Diretamente. E as mudanças físicas, né, seja por redução de hormônio e às vezes até por questão, assim, não só de mexer na anatomia pela cirurgia, mas também pela rádio, né, que muitas vezes fibrose. Então, a gente vai conversar, é difícil, né, Mari, a gente conversar com os pacientes durante o tratamento, porque às vezes o foco está lá longe, está lá na cura, e elas não estão preocupadas. E o que a gente sempre discute aqui é que a gente precisa fazer tudo junto e misturado, sabe? Não dá para esperar passar para colocar foco nessa questão. E penso que uma forma de abordar isso seria o próprio médico falar. Quando a gente vai ver as pesquisas sobre epidemiologia de distúrbio de desejo, transtornos de desejo, há uma pergunta que a gente faz para o paciente. Seu médico já perguntou para você sobre isso? E é muito comum o próprio profissional não perguntar, porque vira uma questão secundária, né? Então, o que a gente fala com o paciente pode ser uma questão secundária, mas em algum momento, porque o foco ali é o tratamento, o foco é viver. O foco é viver. Agora eu quero viver. Ele pode ser uma questão secundária, mas ela existe. Então, em algum momento, ela precisa ser abordada. E, às vezes, a fala da paciente fala, isso não está me incomodando agora. Então, ok, quando isso passar a ser um problema na sua vida, no seu viver, você traz pra gente. Então, você deixa a porta aberta para que quando aquilo começar a causar algum tipo de angústia ou problema para o paciente, ele traz, porque senão a gente também transforma o que não incomoda o paciente em um problema. E eu acho que a informação é importante também, porque a gente tem time para algumas coisas nos tratamentos oncológicos, algumas estratégias. Sim. Então, às vezes é essa cabeça que está lá na frente, isso não é um problema para mim, mas o paciente precisa ser informado que existem algumas estratégias que começam cedo, para chegar lá na frente, quando você perceber que isso é uma demanda, ter recurso, né, para resolver. Porque senão... Agora é engraçado, né, o papo aqui voltando só nessa questão das causas dessa perda de sexualidade. Ninguém perde a sexualidade, vamos lá, né, Rogério? Vamos começar por aí. A gente vai diminuir, talvez, essa libido. Vamos conceituar aqui libido. Libido é tanta coisa, né? Libido é vontade, né? Vontade, desejo. E é interessante essa fala, né? De ninguém perde. Quando a gente vai abordar o paciente que tem uma queixa sexual, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é se essa queda de desejo, que é o principal motivo de procurar ajuda no âmbito sexual, ele pode ser primário ou ele pode ser secundário. Se essa mulher, ela já tinha o desejo sexual primário, eu tenho que pensar que ela tem uma outra causa que esteja associada com isso. Não necessariamente o tratamento oncológico foi desencadeador dessa queda de desejo, ele sempre existiu. Agora, ele é secundário? Não, eu sempre tive uma vida sexual legal, a pessoa com quem eu me relaciono, eu respondo ao desejo, eu respondo ao estímulo. Existe uma questão que é o desejo espontâneo, que é quando eu tenho desejo, do nada eu tenho vontade. Eu penso em sexo, eu penso na minha parceria, eu quero estar com ela. Isso some ao longo do tempo. A Rosemary Basson, que é uma psiquiatra canadense, em 2001, ela propôs uma resposta sexual feminina diferente, ela é cíclica. Então ela fala o seguinte, depois de 2 anos da mulher vivendo junto, 90% delas não tem mais desejo espontâneo. E muitas vezes elas vêm nos procurar
Tem algum problema comigo? É um problema pessoal. Você fala, não tem. Não tem um problema com você. Às vezes ele aparece. Quando o casal faz algo diferente, quando o casal viaja, quando tem uma novidade, quando o casal briga e reata, né? Se ela menstrua ainda, então faça um tratamento oncológico, voltei a ciclar, voltei a menstruar, naqueles momentos de ovulação eu posso ter aumento de desejo espontâneo. Fora isso, ela fica como se fosse um estado de neutralidade, um stand-by. E aí, quando ela tem motivação, quando a parceria consegue estimulá-la, há também uma influência da autoimagem. Então, como que o tratamento influenciou na minha forma de perceber o meu corpo? É um câncer de mama, eu tive que fazer uma mastectomia. É um câncer de vulva, então eu precisei ser submetida a uma vulvectomia, né? Uma lesão oncológica ortopédica, por exemplo, um osteosarcoma, enfim, uma amputação. Isso causou alguma influência na minha autoimagem? E aí ela vai ter motivação para sair dessa neutralidade e tem a resposta fisiológica sexual. Então, às vezes, entender isso faz parte do tratamento. É muito complexo, né? Não dá para dizer que foi o tratamento. Você estava falando, eu estava rindo aqui, porque eu tenho uma paciente que em hormonoterapia por câncer de mama. E aí, toda consulta, ela falava assim, eu vou tirar esse remédio. Esse remédio acabou com a minha vida, eu não aguento mais esse remédio. E esse remédio sempre pela questão sexual. Olha, esse remédio, não transo mais, sabe assim? Não transo, acabou a minha vida. E aí, eu falei assim, mas você tem desejo sexual? Isso de um casamento de muitos anos. Não tenho. Aí eu falei, mas quando passa assim na rua, quando você vê uma pessoa, assim, tem alguma coisa que te desperta? Muito. Então eu falei assim, não é só a questão do remédio. Às vezes é o contexto que o paciente está inserido, né? Então, exatamente. Assim, vale uma terapia, não coloca tudo na hormonoterapia. E aí eu vou te dar uma dica. Quando o paciente vem e fala, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, minha parceria isso, minha parceria aquilo. Aí sempre você volta... começa bem, né? Não, aí você volta. Mas você sente algo por outra pessoa? Porque às vezes o problema é diático, né? É o relacionado a dois. Existe algo no relacionamento. Eu não tenho atração por quem eu convivo, mas por outras pessoas. E às vezes você já vem com uma bagagem ruim de anos do tratamento, culmina no tratamento oncológico, que aí você mudou realmente o foco, e aí depois que você vai lembrar da sexualidade, você fala, nossa, tá ruim, mas realmente fiz um tratamento oncológico. Não que aqui, né, gente, a gente esteja tirando a nossa culpa, né? Falando que o tratamento oncológico não causa, porque causa, ele influencia, provado, né? Mas não é só o tratamento oncológico, né? É mais complexo. Eu achei tão potente a sua explicação aqui. Eu espero que quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, tenha compreendido, né? De que existem vários fatores ali que interferem nessa vontade, nesse desejo. Sim. Existe, então, a gente diferenciar para quem está em casa. Uma coisa é vontade de ter uma relação sexual, de obter prazer através da relação sexual. Isso é a libido, Outra coisa Isso. é olhar, o paciente lá teve um câncer de vulva, de vagina, de colo uterino. Vou referenciar aqui até o reto, câncer de reto, que infelizmente muitas vezes precisa da radioterapia. E fica com bolsa, com bolsa de ostomia. Então, são cenários tão particularmente difíceis, realmente, porque existe a parte física lá embaixo, que está muito alterada, criticamente falando, que às vezes, gente, tem mulheres, para quem está ouvindo aí e não sabe desse contexto, tem mulheres com câncer de colo uterino que, por conta do tratamento, ficam com a vagina colabada. Ela fica fechadinha mesmo, dá reação ali por conta dos tratamentos e não consegue abrir a vagina. É um cenário desafiador. Como é que tem relação sexual desta forma? Não que não possa ter prazer. Que aí é outra coisa, né? E aí a gente vem para uma questão que é muito interessante, e até a teoria da Rosemary Basson. Eu tiro o foco do genital. O sexo, ele não é genital. O sexo, se for para pensar, ele é neurológico. Isso é super interessante. Ele é neurológico. Então, principalmente dopamina, neurotransmissores. Eu tiro o foco. O que a Rosemary Basson tira? Ela tira o foco do sexo genital. Para o homem, o genital é muito importante. Para a mulher, não. Tanto que o orgasmo, ele não é necessário para eu poder falar que uma relação sexual é satisfatória. Se eu tiver,
Cara, quem não gosta de orgasmo, não é mesmo? Sim. Quem não gosta? Mas se não tiver, ele não é uma necessidade para eu falar que a relação é boa. O que importa para a mulher é a sensação de intimidade com quem eu tô. É a troca, é o carinho, é o companheirismo, é o pertencimento àquela relação. Eu tenho um casal que faz terapia sexual comigo, ela tem 72, ele tem 76. E aí eles me procuraram para fazer terapia sexual de casal. Que legal. E ela é uma sobrevivente de câncer de mama. Essa paciente, ela tem uma atrofia genital muito importante por conta do tratamento oncológico. Então, ela não consegue ter penetração. O que eu fiz com eles? Eles foram ao consultório, eu tive um momento com ela. E aí, nesse momento com ela, ela falou comigo o seguinte, eu perguntei para ela, sexo faz falta para você? Ela falou, não. E está me incomodando muito a penetração. Eu estou evitando ele porque ele quer ter penetração. Só que eu não consigo ter penetração. E para você não ter penetração, se não tiver penetração, tá tudo bem? Ela falou, tá tudo bem. Tive um momento com ele depois. E para ele, o homem, à medida que ele fica mais longevo, ele tem uma questão. Ele não consegue manter a ereção por muito tempo. E aí ele quer gozar rápido. Ele quer ejacular, ele quer gozar, porque ele não consegue ter o momento. Só que ela, para ela conseguir ter a mulher, principalmente as longevas e sobreviventes de câncer, você tem que ter muita calma com ela. Você tem que ter muita paciência com ela. Porque além da longevidade, então o estímulo é mais demorado, é tudo mais demorado. Então você tem um desequilíbrio entre as duas parcerias. Tive depois um momento com os dois. Eu expliquei para eles o que estava acontecendo com eles e propus para eles um encontro de outras formas de estímulo. Então, sexo oral, masturbação, banho juntos. Eles toparam, porque ainda tem isso, o casal, né? A pessoa tem que topar, a pessoa tem que estar aberta a poder fazer o que você propõe. E eles voltaram 2 semanas depois. Muito bem, obrigado. Isso é engraçado, porque eu acho que precisa da conversa. Porque aí a mulher entende assim, eu vou ficar longe porque eu não consigo transar. Mas na cabeça dele, essa mulher não me quer mais. Exatamente. Ela não tá nem aí. Exatamente. Ela não gosta de mim. Ou também não tá afim de ou tá com outra pessoa. Então fica a falta de comunicação. Quando você entende, né, qual que é a questão, fica mais fácil. E é engraçado, porque assim, olha só, essa questão do físico impacta tanto, porque às vezes a careca é uma coisa que chama muita atenção de algumas mulheres, porque o cabelo, por exemplo, ele é associado a uma moldura do rosto, ao feminino, né? E algumas mulheres que estão passando pelo tratamento, além da questão psicológica que a gente já falou aqui, porque se a gente tá focado, acontecem problemas que nem são só relacionados à doença, né, gente? Sim. A maternidade tira o foco da mulher em vários aspectos aí, vamos considerar que não é doença nenhuma e a maternidade por si só, ela já consegue tirar o foco ali, puerpério. Né? O puerpério, né? Exatamente, o puerpério é um período que tá lá 40 dias, mas não é bem assim, escala né? 24/7, né? Nem 5/2, 6/1, mas é 24/7 todo dia. Então, aí eu queria tocar no ponto da psicologia, da importância do tratamento psicológico, da importância que você tá dando só para aquele problema, porque é difícil tirar o foco do que tá ali te atormentando. Ai, meu Deus, tô tratando um câncer, como é que esse homem quer transar? Ai, meu Deus, tô usando... Será que ele não entende? Exatamente. Será que o outro não entende? Vamos tocar nisso agora. Aí, nesse momento, quando a gente faz avaliação com a paciente, existe um momento que a gente pergunta como que é a sua parceria? E assim, tô usando parceria, mulher ou homem, né? E falo mais em relação ao casal, não que isso seja, entre aspas, o correto, o normal, mas é porque socialmente é o mais comum. Mais comum. Né? A gente pergunta, como que é a sua parceria? Ela entende o que está acontecendo com você? Ela está entendendo que você está passando por um tratamento oncológico? Né? Quando a pessoa fala, ele não está entendendo.
né? Ou ela não está entendendo, ela não vai comigo, ele não vai comigo, porque quando a parceria vai e vê o dia a dia pesado, eu acho que ela entende melhor o sacrifício que aquela pessoa está fazendo naquele momento. Quando não é o caso, a gente traz a pessoa para conversar. Então a gente fala, pede para a pessoa vir aqui para a gente poder conversar, porque aí o médico ou quem estiver dando assistência para essa mulher, ela é uma voz de autoridade. Então, é o momento de você falar assim, se ela não dá conta, você fala assim, olha, ela não dá conta agora. Você precisa dar um tempo para ela. É sempre a questão do diálogo. Muitas vezes uma parte do casal, né, que pode ser o homem ou a mulher, fica como, às vezes é o provedor, então enquanto um trata, o outro tá lá ralando, trabalhando, então tá conseguindo, deu a rede de apoio, tem fulano para levar, mas ele mesmo não tá indo, né, ele ou ela não estão, e aí realmente fica difícil de entender a realidade. Sim. Essa terapia funciona se for sempre né, a pessoa que é o foco do tratamento, ou você acha que sempre em algum momento a gente busca o casal? Acho que fica mais completo quando o casal comparece. Porque tem pessoas que são extremamente resistentes, né, à terapia, principalmente quando a gente fala dos homens. E é muito frequente, às vezes a mulher, ela traz muitas demandas da parceria e quando você ouve o outro, existem 3 verdades, né? As das partes e o que realmente acontece, né? É verdade. Então, a paciente, ela vem e fala A, B, C, e aí quando você pede para a parceria trazer, você fala, gente, não é nada daquilo que a pessoa falou. Então, é o contexto social, é o que ela está vivendo lá dentro, até para a gente poder tentar fazer algumas intervenções juntas. Lá no FMG, a gente tem um serviço multidisciplinar. Então, além de rodar conosco, de passar conosco com a ginecologia, quando há uma necessidade, a gente também faz uma avaliação com a fisioterapia pélvica. E lá no FMG, a nossa fisioterapeuta, a Ana Vitória, ela é fisioterapeuta formada pelo FMG e sexóloga, olha que legal, formada pelo Pérola Byton também. E a gente tem uma psicóloga que tem um olhar para a sexologia. Então, muitas vezes nesse momento, às vezes o casal está tudo bem, está tudo certo, o que a gente vai fazer com eles então de intervenção? Então, tem algum momento junto entre o casal? Né? Existe um momento sem filhos, sem amigos, os dois. Muitas vezes a gente tem que reeducar, reensinar o casal a namorar. Né? Eles não são só marido e mulher, eles são namorados, né? Não é o pai do fulano, o pai do mãe do ciclano, é um casal mesmo. Então, que momento que vocês têm juntos? Quais são os momentos de intimidade? O tocar, né? Explorar outras áreas sensíveis, o próprio corpo, o tato, aromas, o banho junto. Então eu te pergunto, quando que foi a última vez que vocês tomaram um banho juntos? Nem lembro. Vocês têm um momento em casa que vocês conseguem ficar no quarto? Não sei. Então, às vezes, essa reeducação, junto com a psicologia, na paciente oncológica, principalmente, você permite um momento de envolvimento de novo entre os dois e você permite incluir principalmente a comunicação. Nossa, e isso melhora tantos outros aspectos da vida, assim, não só do tratamento, agora, olha, né? Às vezes permite seguir com tratamentos que você tiraria se não fosse. Agora, essa é uma reflexão que cabe à turma aí, quem está nos ouvindo, por favor, de uma máxima que a gente leva aqui no podcast, de que tem que ter vida enquanto está tratando. Afinal de contas, não dá para esperar o amanhã o tempo todo, apesar do nosso objetivo estar na cura, no fim do tratamento, com a data marcada para X, Y, Z, a cirurgia. Eu considero que esse percurso, ele deva ser visto com esse olhar simplificado aqui pela Rogéria, mas tão complexo de ações, né? A gente se sentar no final de semana, numa sexta-feira, o sextou pra turma aí, com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua parceira, com o seu parceiro, e ter esse momento, poxa, a semana foi terrível, foi segundo exame, terça químio, quarta vômito, quinta vômito, sexta, sextou? Sextou.
Sextou com prazer de conversa, de diálogo. E sem celular, né? Exato, sem celular, sem de escuta. Isso aí. Eu acho que esses momentos difíceis da vida acabam, se a gente consegue organizar bem, a gente acaba saindo bem melhor do que entrou. Vocês não têm essa sensação? Demais. Porque às vezes você melhora a qualidade da família, das relações familiares, né? Traz uma pessoa que estava longe para perto, um marido que estava meio apagado aí para um cenário, né? Joga uma luz nele. Então tem muita coisa boa. Mas, e lembrar também que não é só o câncer que atrapalha a vida sexual das pessoas, não, né? A vida de adulto, né? Minhas meninas ficam reclamando lá em casa, tem hora, nossa, a vida tá difícil. Eu falo, imagina, quanto que deve estar difícil essa vida de criança, né? Falei, espera virar adulto, né? Porque adulto é isso, a gente vai envelhecendo, chegam as doenças, são problemas de trabalho, problemas mil que interferem na sexualidade. Então a gente tem que ter esse olhar atento sempre, né, Rogério? Com certeza. E depressão impacta muito na sexualidade, né? Impacta. E aí, nessas pacientes, você tem sobreposições. Então, a paciente, ela tem um quadro oncológico. Ela faz o tratamento medicamentoso para o tratamento oncológico. Se ela tem um quadro depressivo, às vezes eu preciso entrar com medicamento antidepressivo para ela, eu vou ter, assim, não tem como não ter alguma interferência do medicamento psicotrópico em cima da resposta sexual. Invariavelmente eu vou ter. É bom explicar isso para o paciente. Olha, nesse momento, às vezes elas chegam, assim, olha, você vê que a pessoa não tem energia nem para levantar da cama. Sim. E ela vem com queixa, eu tô no tratamento, não tô conseguindo ter desejo. Aí você dá um choque de realidade para ela. Fala assim, olha, do jeito que você tá, eu acho que você não tá tendo energia nem para viver. Acho que para viver para você tá muito pesado. Penso que a questão sexual nesse momento ela é secundária. Então a gente vai tratar primeiro a sua depressão. Entretanto, o tratamento para depressão inclui o uso de medicamentos que invariavelmente vão levar a alguma diminuição da resposta sexual. Só que é interessante porque às vezes a pessoa ela melhora tanto a parte da depressão que dá mais vida para ela. E aí ela volta. Ah, eu consegui sair com meu marido. Ah, eu consegui fazer tal coisa que você falou para eu fazer. O remédio me ajudou. Então, mesmo com um efeito mínimo que ele seja na resposta, ela conseguiu ter uma energia para poder de vida, para poder fazer as atividades, para ir ao encontro do outro, para poder sair, para ir para a praça, tomar um sorvete, levar o cachorro na rua para poder fazer xixi. Fazer o novo, que você falou que muitas vezes é o que estimula a mulher também, né? Exatamente, o desejo dela, né? Achei bem legal essa conversa. E acho que serve para... bom, espero que os maridos... Mulherada que tá aí, ó, primeiro chamado pra ação aqui, ó. Esse papo tá muito interessante, tem que cair pro marido, tem que chegar lá no WhatsApp do marido. Não é só coisa que não presta que tem que chegar lá, não. Tem que chegar coisa boa. Sim. Ajuda a compartilhar que esse papo aqui precisa chegar. Chama o marido pra assistir, né? Porque o homem às vezes não vai. Falou assim, ó, minha terapeuta tá te chamando, e fala, o quê? Corre. Não, esse dia eu trabalho até tarde, né? Então, olha pra assistir. E o que às vezes é interessante, assim, que algumas mulheres precisam do tratamento da fisioterapia, né? Então, esse tratamento multidisciplinar, ele dá um empurrão no tratamento da paciente. A gente assim, tem uma percepção muito legal em relação a isso. E tem algumas estratégias da fisioterapia que incluem massagem perineal. Aí é super legal que as pacientes falam assim, eu posso pedir pro meu marido fazer massagem em mim? Legal. Pode. Deve, né? Deve. Até porque a Rogéria já explicou aqui que a mulher demora às vezes a mulher, principalmente as que estão ficando mais longevas aqui, que estão envelhecendo um pouquinho mais, essas mulheres têm um pouquinho mais de dificuldade para ter orgasmo. Então o homem vai ter que insistir um pouco mais. Criatividade, né? Então, gente, mas como é que pode a questão biológica ser tão diferente, né, gente? Até isso a gente tem que... E aí você tem que um entrar... atrasa, o outro acelera, meu Jesus. Então você tem que ir trabalhando para que os outros tenham o mesmo compasso, muita terapia, né? Tá bom. Além de terapia, vamos lá. Quem tá assistindo até agora, tá bom, já entendi tudo. Daqui pra frente, ou eu deprimo ou você me dá estratégia, Rogério. O que eu faço? Então, o que eu faço? Agora? Então, é o seguinte. Então, pós-tratamento oncológico, eu comecei
tive uma causa de redução de desejo que foi secundária ao tratamento oncológico, né? O que eu vou avaliar? Às vezes a reposição hormonal é uma alternativa, só que aí eu preciso avaliar junto com o oncologista, né, o médico que acompanha, se a gente está dentro da janela de oportunidade para entrar com o tratamento, com terapia hormonal. Muitas vezes é possível, né? Exatamente. Então vai depender da janela de oportunidade, que para a Sociedade Internacional de Menopausa, eu tenho que ter menos de 10 anos da menopausa, ou menos de 60 anos, tá? E além disso, qual que é o tipo de câncer que eu tenho? Dependendo do tipo de câncer, não tem como usar nada de hormônio. Então, vou dar um exemplo, o câncer de colo uterino. Apesar de ser um câncer genital, ele é causado em 99% das vezes pelo HPV. Vírus, isso. Né? Então, nesse contexto, eu posso e devo entrar com terapia hormonal para essas mulheres, principalmente aquelas que têm um tratamento muito novas, 40, 45 anos, porque aí eu tenho uma menopausa que foi induzida pelo tratamento. Eu tenho que pensar até em prevenção de osteoporose, demência, né? Demência, doença cardiovascular lá na frente. E aí eu tenho também um ganho de saúde sexual dessas mulheres, né? Além disso, já é feito pela oncologia, aquelas pacientes que vão fazer rádio, bracterapia por conta de câncer de colo de útero também, uso dilatador vaginal, não deixa que a vagina oclua, né? A fisioterapia pélvica também ajuda muito, e principalmente com os profissionais que têm um olhar sexual, porque durante o tratamento fisioterápico é feita uma abordagem do reavaliar o próprio corpo. Toca o seu próprio corpo, as mamas, a genitália. Gente, vocês não têm noção do tanto que de mulher que não consegue tocar a própria genitália. É mesmo? É mesmo. É impressionante. Porque homem, eu acho que tem até culturalmente essa coisa de incentivo, né? Incentiva a masturbação e vai se conhecendo. Mulher, se alguém pega uma mulher se masturbando, é o fim da humanidade, né? E homem tá na fase. E principalmente quando tem uma associação com moralidade. Ela não se permite. Então é até um entrave no tratamento. Quando existe uma moral, a fatores de religião, não confunda a religiosidade com religião. Então, às vezes, é muito difícil a mulher se permitir o próprio toque. Só que aí tem uma estratégia. Quando o médico prescreve, quando o fisioterapeuta prescreve, elas aceitam. Vai na recomendação médica, né? Porque aí é um tratamento. Não é um desvio de caráter. Sim, olha que interessante. Algo que não deveria ser, como desvio. O corpo é dela, né? Então, é uma forma da gente também fazer o manejo dessas pacientes. A própria terapia com a psicologia, você vai falar sobre seus medos. Às vezes a paciente acha que ter relação sexual vai fazer com que ela volte a ter câncer. É muito frequente as que são sobreviventes de câncer de colo de útero, elas irem. E quando a gente vai explorando o porquê que ela não quer ter relação, ela fala, eu tenho medo de ter relação e ter câncer de colo de útero de novo. Que coisa, né? Que tabu aí, né? Que coisa associada a esse viés comportamental do HPV, como se fosse uma pena, né? Exatamente. E o que a gente muitas vezes propõe? Vacinar com a vacina monovalente e explicar, olha, a gente tem como fazer o acompanhamento, não necessariamente começando a ter relação sexual você vai ter, e vai fazendo esse tratamento com ela, de ela ir perdendo o medo. É um trabalho de formiguinha, né, que vale muito a pena. Exatamente. Você tá me falando aqui, eu tô lembrando, uma paciente minha recentemente, jovem, 38 anos, ela teve um câncer muito jovem, aos 35, então ela tá em bloqueio hormonal ainda, e pra corroborar, ela ainda é HIV positivo. Então, uma situação em que ela estava com um relacionamento recente, quando ela teve o diagnóstico do câncer de mama, entrou em menopausa pelo tratamento, foi induzido pelo tratamento, agora ela persiste, né, em menopausa, não pode usar nenhuma terapia, né, de reposição, hormonal, ela teve um câncer de mama,
E você tá me fazendo lembrar várias falas dela durante esses 3 anos, em que durante um primeiro momento, quando ela ficou careca, teve a perda de cabelo, ela falava assim, eu só consigo transar de luz apagada e peço meu marido, pelo amor de Deus, para não encostar a mão na minha cabeça, porque se ele encostar a mão na minha cabeça, aquilo me tira completamente o foco, né? E tudo. Depois começou a vir outros problemas, né? Ela começou a referenciar. E sempre com muito pudor, sempre com muita... Assim, e olha, uma mulher jovem, que né? Não tô dizendo... não é esperar trazer aquela carga carga emocional. Mas é interessante, o que ela me coloca é que, e aí cabe a questão, é de uma punição de... isso aconteceu comigo, ele não tem culpa nenhuma. Então, assim, eu é que fiquei feia, eu é que fiquei sem libido, eu é que entrei na menopausa, e nesse caso, o parceiro entra num pedestal de que ele tá numa coitado. Posição, ele é um coitado, ele tem que me aguentar. Lembrei disso porque é muito comum essa culpabilização no processo. As mulheres se sentem inferiorizadas. E no caso dessa paciente, ela já tinha filhos? Não tinha. Ainda tem essa questão. Não pode. E agora é um dilema. Ela tá com 38 anos e recentemente ela me procurou. Tá aí assistindo, eu tenho certeza que ela adora. E ela não gosta que a gente fale que que não pode fazer reposição hormonal, porque tem isso também, porque não adianta testosterona, nós vamos falar de testosterona também, tá? Você fica doida atrás de mim pra repor testosterona, porque não é hormônio feminino, mas não é por aí. Não pode. Então tem essa questão de não posso ter filhos, mas eu vou esperar até quando? Receptor hormonal positivo, 3 anos de hormonoterapia, enfim, não tá decidida essa situação dela, mas na cabeça dela agora aquilo tá ressoando. Sim. Então, desde que ela começou o tratamento, tem 3 anos que o relacionamento capenga. Sim. Vai lá e vai e volta, mas por uma consideração dela que é muito, muito importante na população feminina. O outro é que tem, meu Deus, eu que fiquei isso daqui, eu que engordei, eu que perdi o cabelo, eu que perdi os hormônios e ele está me aguentando. Oi? É uma punição feminina mesmo, né? Chega a ser quase que um masoquismo. Isso é comum, viu? Isso é bastante comum. Sim. E principalmente, se a pessoa, ela tiver alguma alteração psíquica prévia. Então, se ela tiver uma tendência, por exemplo, para fobia, para raiva, ela fica numa fixação e numa reverberação daquele quadro. Né? Ela fica naquela coisa punitiva, ela não consegue sair dali. Então, às vezes, o papel do psicólogo, do psicoterapeuta ou do psiquiatra, ele é importante para fazer com que a pessoa ela saia dessa perseveração de pensamentos, né? Ela pare de confabular, ela pare com esse pessimismo para ela poder dar um passo para frente. Sim. Né? E de que existe um novo corpo ali, né? Uma nova cabeça, certamente, com uma doença que não é fácil de jeito nenhum. E que talvez o que a gente incentive das pacientes, né, e até essa conversa por isso também, é que a sexualidade, que já é tão tabu de conversar, né, a gente falar de câncer é difícil, mas falar de sexo também não é fácil. Só que assim, a sexualidade, ela faz parte dos campos vivenciais do ser humano. Então, do que é feito o ser humano psiquicamente? Ele é feito do campo vivencial. Então, o que eu vivi ao longo da minha vida. Essas experiências. Agora, eu posso ter passado pelas mesmas experiências e ter percepções diferentes. Porque eu não sou você. Eu posso ter emoções diferentes. Eu posso ter a minha moralidade. Né? Eu tenho também minhas questões biológicas. Eu tenho a minha inteligência. Então, por exemplo, irmãos vivem a mesma coisa, mas eles têm sensações diferentes. Qual que é a minha religiosidade? Então, a sexualidade, ela faz parte de uma vertente vital, de uma parte vital do ser humano. A OMS traz isso também, né? Ela faz parte de todo ser humano. Então, quando eu falo de sexualidade, eu não deveria tratar como um tabu, mas como uma parte essencial do ser humano no seu viver. Então, eu penso que você conseguir falar sobre isso com aquele que te assiste já é ultrapassar uma barreira, né? Você venceu uma barreira interna que não deveria existir. Não deveria existir. E muitas vezes o médico, o profissional de saúde que assiste essa pessoa, ela tem tantas questões com a própria sexualidade que ela não consegue falar, quiçá, do outro. Muito legal isso. Às vezes eu falo isso muito com os residentes, com os estudantes da UFMG.
Quando eu tenho algum incômodo em falar sobre algo, eu tenho que analisar por que isso me incomoda, porque o incômodo é meu, o outro é o outro. Então, se eu tenho dificuldade em falar sobre o sexo, que é algo tão importante na vida de todo mundo e faz parte do viver, eu tenho que pensar por que eu não consigo falar disso e eu procurar ajuda. E será que tem a ver? Eu vou fazer uma pergunta que eu não sei a resposta aqui mesmo não. Ai, meu Deus, será que eu vou saber? Será que tem a ver também um pouco quando a paciente sexo feminino que está se consultando com um profissional do sexo masculino, de ter um pouco mais de vergonha, de ter um pouco mais de, sei lá, de ter menos vontade de falar sobre isso, porque o outro ali talvez não... Vai julgar? Vai julgar? Você acha que isso acontece? Acontece, mas é muito comum a paciente ela ir para o consultório e ela esperar a deixa. É aquela queixa da maçaneta. É na hora que o paciente está indo embora, que você abre a porta para poder se despedir do paciente e fala, doutor, tem uma coisa, eu não estou conseguindo ter orgasmo. A pessoa, o médico, ele fica muitas vezes embaraçado, porque ele não sabe nem abordar. Gente, tá tendo problema dentro da vida da casa dele. Isso que eu ia falar. Eu acho que a gente tem uma dupla dificuldade. A dificuldade do paciente de conversar e do médico. E eu sempre falo que, assim, a gente tem que calçar a cara, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande nesses pacientes que a gente trata. E a gente tem que estar ciente disso, né? Não é que a gente vai resolver o problema, mas a gente precisa trazer esse problema e muitas vezes compartilhar. Olha, esse problema não sou eu que vou tratar. Eu não sei se é uma questão também cultural, porque o mineiro ele é mais reservado também. Eu come quieto, na verdade, né? E a gente não fala muito disso. Eu trabalho no ambulatório de ginecologia geriátrica, lá no UFMG. Então, a gente atende as mulheres que são referenciadas da geriatria. Então, são mulheres de 70, 80, idosas frágeis, que vão com cuidador e tudo mais. E aí, quem atende os pacientes são os internos do 10º período. E aí é muito comum, eles atendem, passam o caso, tal, nananã. E eu pergunto para eles, você perguntou sobre vida sexual, se ela tem vida sexual ativa? Nem perguntou. Que nada! Aí, a última... essa é muito boa. O acadêmico perguntou para o paciente, a senhora tem vida sexual ativa? O paciente tinha 77 anos de idade. Resposta. Ele não soube o que dizer. Aí ela falou assim, todos os dias. E aí ele ficou roxo e mudou de assunto. Vamos para a próxima pergunta. E provavelmente o preconceito dele, né? Exatamente. Estampado, o preconceito dele estampado. Inclusive na pergunta do advérbio, você ainda tem? Como porque se não era para ter, mas... Como se ela morresse pro sexo. Como se ela morresse, como se a paciente oncológica morresse pro sexo, como se a paciente longeva morresse pro sexo, só que ele faz parte do ser humano. Muito interessante. Eu já tive paciente de 80 anos que queria cortar o pulso quando descobriu que ele ia usar hormonoterapia e ia ter redução de libido. E a família tava histérica, tipo assim, pai, como assim? Você tem que tratar e você tá pensando na parte sexual. Eu falo, gente, ninguém perguntou pra ele o quanto isso é importante, né? A gente tem que ver o paciente como um todo. E a verdade é que esse assunto dá pra gente conversar aqui horas seguidas, né? Assim, muito bom. Eu acho que o mais importante que a Rogéria trouxe aqui hoje, porque eu acho que você consegue também viver os dois mundos, porque quem tá escutando fala assim, essas pessoas são muito bem tratadas, mas elas têm o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, e eu que tô aqui no SUS, não tenho acesso a nada. Sim. E aí você já veio aqui mostrar que mesmo inserida no serviço público, a gente tem como conseguir esse acesso de excelência. De excelência, inclusive, né? Então, a professora Fabienne, que trabalha conosco também, hoje ela é a presidente da comissão de sexologia da Febrasco. Então, a gente tem o privilégio de ter a presidente do Comitê Nacional de Sexologia da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Que legal. O mineiro é come quieto, mas aqui ele tá liderando a pesquisa sobre sexologia. Muito legal. Eu tenho certeza absoluta que esse papo fez sentido para quem tá ouvindo, mas deve fazer mais ainda para quem tá em casa comendo quieto e não quer saber da conversa. Vamos compartilhar?
pelo amor de Deus. Assim, tem horas que a gente tem que apelar pro pelo amor de Deus aqui. Gente, precisa chegar. A conversa precisa fazer sentido para uma comunidade. Existem muitos tabus, muitas questões que a gente levanta que, apesar desse debate incrível, ainda precisa ressoar muito mais para chegar em pessoas que a gente às vezes nem calcula que precisa ouvir, mas precisa. São relacionamentos que podem ser salvos, são psicologias internas aí que vão transformar pessoas, caminhos, estruturas para as pessoas viverem melhor. Um dos objetivos desse podcast é falar sobre vida, porque a gente está cansado de ver morte, tragédia, assalto, a gente quer ver vida. Vida tá no sexo, vida tá na família, vida tá nos amigos, vida tá nas coisas que você gosta de fazer. Então, mensagem, vai ser feliz. Compartilha esse conteúdo, manda trechinho desse vídeo ou o vídeo todo, fala, assiste lá, tá um episódio tão legal, com uma médica super especial, super querida aqui, doutora Rogéria Werneck, que vai deixar seu recado pra turma agora também. O meu recado é que você tenha coragem para falar sobre sexo com a pessoa que te assiste, né? Que a pessoa que te assiste também abra portas para poder falar sobre isso, né? Você que tem acesso somente ao serviço público, sabe que você também tem a possibilidade de ter um bom atendimento, né? Principalmente aqui na UFMG, existe esse direcionamento, as pacientes são amparadas de uma forma geral, né? Se quiser saber mais sobre mim, me segue lá no Instagram, @Rogéria Werneck. Arrasou. Estou lá no UFMG também, consultório, estou aberta com todas as dúvidas que tiverem e espero poder ajudar essas mulheres, essas pessoas de alguma forma. Gente, certeza que ajudou e ajudou muito, né? Aqui a gente conversa sobre câncer e conversa sobre tudo que é importante na vida, né? E sexo, mais uma vez, é uma delas. Então, para quem está assistindo essa conversa, ajude a compartilhar. Nos siga nas redes sociais, né? No @Pode Falar de Câncer Sim, no Instagram. E também temos um canal no YouTube. A Rogéria já falou melhor do que a gente aqui sobre as redes sociais. Então, nós também estamos no YouTube, né? No Pode Falar de Câncer Sim. Quanto mais gente escutar, a gente tem certeza que mais vai ser beneficiado. E o mundo é melhor quando as pessoas são felizes. Curta, compartilhe. Falei que a Rogéria é melhor. Divulgue. Porque nós somos seres humanos, somos feitos para nos comunicar. Então, comunicamos com as pessoas com quem convivemos e nos relacionamos. E somos mais felizes. Exatamente. Pode falar de sexo, tá? Pode falar de câncer, sim. Exatamente.